Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Estamos aí nas plataformas YouTube, Facebook e Instagram, sempre com novidades. Nossos episódios sempre estão ao ar, Alfredo, toda segunda-feira às 7 horas, horário daqui dos Estados Unidos, 7 horas da noite, e do Brasil, 20 horas, né? Isso, se fala exato. 20 horas no Brasil, então nós estamos aqui ligados no Parabolando Podcast. Hoje nós vamos estar falando, né, sobre uma parábola do fariseu e do publicano. Alfredo, o sujo falando do mal lavado. Pois, é assim que é. Tá vendo? Tem lógica, né? Rapaz, essa história lógica que a gente conhece, né? O sujo falando do mal lavado. Então tá aí hoje a parábola do fariseu e do publicano. Pessoal, não deixe de compartilhar. Se olha, esse mês agora nós tivemos muita gente nova, né, que se beleza, inscrevendo que no nosso maravilha. canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Compartilhe. Que coisa boa. Você tem o quê? Que compartilhar. Compartilhar, isso é muito importante, né? Beleza? É. Então, estamos aí dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Semana passada, né, no nosso episódio passado, nós falamos a respeito da viúva persistente. Quem não chora, não mama. E hoje, o sujo falando do mal lavado. Não é uma coisa que acontece demais isso, não é não, Fredo? Oh, muito. A questão do julgamento, de se considerar, não, eu sou o cara, né? Eu sou bom, né? Eu sou bom. E aí, então, o fariseu e o publicano. Quem são esses dois, né? Hoje o Alfredo também vai explicar o que é um fariseu e o que é um publicano. Beleza, Tá bom? Seja ótimo. bem-vindo, Alfredo, mais uma vez. Muito obrigado, E bom mais um dia, episódio. boa tarde e boa noite, né, a todos aí. Mais um episódio Com certeza. na nossa caminhada aí das É isso parábolas aí, de Cristo. manda né? bala que o pessoal já tá esperando aí, Opa. ó. Sem mais, como é que eu digo pra você? Sem mais delongas. Sem mais delongas. Indo direto ao ponto. É isso aí, Então vamos lá. no Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Sim. Isso segue-se logo após o episódio que nós lemos a semana passada. Sim. Da viúva, né, e o juiz Inico. Jesus está falando sobre oração. Uhum. E a semana passada nós falamos da questão da importância da persistência na oração. Ah, né? ok. Nós persistimos orando e nunca desistirmos e tal. Então, esse é um modo de oração que Jesus ensina. E nessa parábola de hoje, Jesus continua falando sobre oração. Então, lá ele ensina como orar e aqui ele ensina como não orar. Ah, entendi. Ore desse jeito. Aqui ele fala, não ore desse jeito. Não é faça assim, não. isso, não é? Então, ali no capítulo 18 ainda, de São Lucas, no versículo 9, Uhum. diz assim o evangelista: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Sim. Então havia ali, Jesus olhou e viu, ó, tinha pessoas ali que se achavam justos em si mesmos e desprezavam os outros. Esse é um grande problema. Soberba. 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 De né? nós acharmos que somos pessoas justas e corretas porque pagamos a conta de luz em dia. Não é? Tem gente que é assim, não, eu sou uma pessoa muito correta, não atraso nenhuma conta. E ele se acha muito justo por conta disso. Não é? Uai. Isso é como diz outro, né? Ué, qual o problema, né? Não, igual o cara que acha a carteira no chão e sai uma reportagem no jornal. Então, olha, o cara achou a carteira no chão e devolveu. Grande novidade, né? O cara é grande honesto. coisa, né? É um... como é que fala? Precisa ser canonizado, né? Já é. Então Jesus olhou essas pessoas que se achavam muito, muito corretas e justas em si mesmas, e ele conta a parábola, dizendo no versículo 10, ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Publicano. O cobrador de impostos era chamado de publicano porque ele cometia um pecado público. Zaqueu era um publicano, né? Porque era tido também como um traidor, porque trabalhava para Roma e pertencia ao povo judeu. Né? E no cobrar os impostos, muitas vezes, a maioria deles eram todos injustos, né? Então, eles eram chamados de publicanos. E o fariseu era uma seita dentro do judaísmo, né? Fariseu vem da palavra perishuim no hebraico. Que Fala de novo, Fred. Fala, Fred. A palavra é perushiim. Perushiim. Que vem de parash.
Parache. Daqui a pouco eu estou perdendo aqui o fio da meada aí. Parache no hebraico significa separar ou tornar distinto. Sim. Então essa seita surge justamente daqueles que pensavam, não concordavam com muitas coisas que estavam acontecendo dentro do templo e tal. Então eles queriam se separar e se tornar distinto na observação estrita da lei. Por isso se tornavam fariseus. E eram dessas seitas que mais perseguiam Jesus. Às vezes nós temos uma ideia, quando nós olhamos os fariseus perguntando para Jesus e falando com ele, nós ficamos com raiva deles. Pô, esses caras são os fariseus, né? Xinga o cara de fariseu. Mas na época de Jesus, os fariseus eram tidos como os homens mais honestos. Então, se alguém fosse fazer algum negócio, não, eu vou dar preferência para fazer com o fariseu, porque eu sei que ele é honesto, né? Se alguém fosse casar uma filha, por exemplo, a preferência é que ela se casasse com o fariseu, porque era um cara que observava a lei, né? Então, tudo que se fazia, o fariseu eram tido como... Por isso eles eram de parache, que se tornavam distintos por causa da observância da lei, né? E por causa disso, por causa de observarem a lei, começam a pôr a confiança em si mesmos, né? Então, quando Jesus fala dos fariseus assim, ó, vocês... por causa das vossas leis que vocês criaram em cima da lei de Deus, vocês passam por cima da lei de Deus por causa dos vossos costumes. Então, por um exemplo, a lei de Deus dizia assim, olha, você não pode trabalhar no sábado, ok? Porque sábado é dia de descanso, Deus fez o sábado, e Jesus diz, ó, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Mas eles levavam isso tão estritamente que eles ficavam discutindo o seguinte, eles sentavam e discutiam o seguinte: se estiver chovendo no sábado e eu entrar com a minha roupa molhada para dentro de casa, eu estou fazendo um trabalho porque eu estou levando água para dentro de casa. Sim, nossa. Se eu cuspir num dia de sábado, para cuspir tinha que se cuspir somente numa pedra, não se podia cuspir na terra, porque era considerado que você estava regando a terra e você estava fazendo trabalho. Traduzindo, preso, né? Preso. Então eles iam fazendo... Amarrado. Ia fazendo tantas pequenas leis, pequenos costumes, e viviam em cima disso. E por isso se achavam justos, né? Que é um perigo para nós, que o que nós fazemos de bom, as obras, todas as obras que nós fazemos boas e que nós conseguimos obedecer a Deus, não é por causa de nós. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, irmãos, eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não tem nada de bom, nada. O que nós fazemos de bom e quando conseguimos obedecer a palavra de Deus, é por causa da graça de Deus que está em nós. É o Espírito Santo que está fazendo. Não somos nós. Né? Mas eles achavam que eram eles. Por isso Jesus conta essa parábola. Aí ele fala, olha, subiu dois. Um publicano, que era o pior de todos, era um traidor, estava contra Deus, era ele. E o fariseu, que era o cara mais santarrão ali de Israel. Sobe os dois para o templo. E naquela época eles iriam... É um costume ir orar no templo, né? Sim. Então, os dois entram no templo. E aí Jesus fala assim. O fariseu, no versículo 11, posto em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha o que Jesus diz. Então estavam ali os dois, e o fariseu começou a falar: oh, louvado seja Deus, que eu não sou como os demais homens. É, aquela oração bonita. Adúltero, roubador. Sim. E aí ele fala: eu jejuo 2 vezes por semana. Sim. Mas na lei, a lei deles, a lei dos judeus, o jejum era 1 vez por ano. Sim. Era no dia da expiação. Sim. No dia que Israel
Esse cara aqui então estava limpinho, então, tá duas vezes por semana, então, pai. A lei era uma vez por ano, ele fazia 2 vezes por semana. O cara tá forte, hein, pai? Não é? Dou o dízimo de tudo. Sei. Tô limpo. Se eu chegar diante de Deus, eu tô limpo. Tá igual o jovem rico, né? Você faz tudo, você faz tudo. Faço desde a minha mocidade. Rapaz, jejua 2 vezes por semana, são 52 semanas, 54, não me lembro aqui agora, então seria 100 jejuns ao ano, né? Você já vê 1/3 do ano. Uau! praticamente 1/3 do ano ele passava jejuando, Passava né? jejuando. É um homem... Sei, feroz mesmo, né? Confiando nas suas obras. Primeira classe da chegada pro céu. Primeira classe. Esse daí tá lá. Não é? Já o cobrador de impostos, olhando para ele e dizendo, não, eu sou um miserável pecador. Nem olhar para cima ele conseguia, ele olhava para baixo e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E aí Jesus falou para vocês que esse daí, ele voltou para casa justificado porque ele sabia quem ele era. O fariseu não sabia quem ele era. Não é porque Jesus pensava que sabia, porque não é aquilo que você faz exteriormente, não é? Eu posso aparentar uma pessoa muito boa exteriormente, mas com que intenção faço eu aquilo? O que está no coração, né? A minha motivação. Qual é a motivação? Não é que eu faço aquilo? Então, nós vemos que há pessoas que fazem doações milionárias a instituições de caridades. Sim. É ruim, é errado fazer isso? Não, a coisa mais certa. Se você tem muito dinheiro, você pode fazer doação, é uma maravilha. Por que não? Desde que coloque o meu nome lá embaixo. Olha, fulano de tal doou tanto, sai na TV, olha quantos milhões ele doou. Ele é bom demais. Que cara maravilhoso. Tem os seus probleminhas, mas ele é muito bom. Sim. Ganhou o céu, né? Sim. Então, esse tipo de justificativa, para Deus não justifica, porque Deus conhece o nosso interior e Ele sabe quem somos. Exato. E nenhum de nós é puro diante de Deus. Exato. E outra coisa, hein? Ó, ficar atento, porque isso aí qualquer um de nós pode entrar nessa aqui, viu, pai? Qualquer um de nós. Eu não seria capaz de cometer tal pecado que tal pessoa cometeu. Isso é um absurdo. Quando nós vemos alguma coisa acontecendo, nós vemos na TV, nossa, aí, né? Na TV, você fala, meu Deus, que cara horrível. Sim. Eu jamais faria tal coisa. Todos nós estamos passíveis de cometer esse tipo de erro ou até piores, não é? Então, Jesus conhecia, veja que em várias passagens diz assim, mas Jesus conhecia o que estava dentro deles, no coração deles. Sim. E dizia para eles, né? Olha, vocês são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado, né? Fala assim, um sepulcro, pinta de cal, fica branquinho pelo lado de fora, mas lá dentro tá cheio de podridão. Era o costume do passado, né? Era o costume. Então a pessoa se aparenta bom para os homens. E olha como é interessante, todos nós, é lógico que existe uma ética moral na sociedade em que todos se encaixam para que a sociedade vá bem, que tudo vá bem, na igreja, em todos os lugares. Então todos se encaixam naquela. Mas, no geral, quando nós seguimos essas regras, quando nós seguimos essa regra de ética moral e tudo, pode ocorrer que nós venhamos acabar pensando que somos justificados por causa dessas coisas. Uau. Não é? Sem saber o seguinte, quem nós somos, é aquilo que nós pensamos, aquilo que nós... por um exemplo, quem nunca teve um mau pensamento, quem nunca se irou com alguém, quem nunca assistiu um programa agora, né, que é época de política, quem nunca assistiu um programa político não ficou com raiva? Ah, com certeza. Ou não xingou, né, ou não falou contra alguém. Nós estamos numa época, né? É uma época difícil, não é? Uma época difícil. Então, nós não somos justos diante de Deus. Diante de Deus, irmãos, por nossas obras, nós não conseguimos chegar, porque veja que o apóstolo, ele diz assim, olha, aquele que cumprir toda a lei de Deus e falhar em uma, ele é culpado de toda. Uau, então quer dizer, eu posso cumprir 600 e tantos mandamentos, eu posso cumprir quase todos eles, se eu errar em um, tá, já era. Eu pequei, eu sou culpado de toda a lei. E sendo culpado não entra diante de Deus. É por isso que a lei não salva. E só quem salva é a graça de Deus. Então, e aqui o fariseu queria se justificar. No caso aqui ele se consideraria que pelo que ele fazia estava resolvido a vida dele. Estava resolvido. Veja, esse é um grande ponto, né? Efésios capítulo 2, vamos abrir para nós acompanharmos aí na carta de Paulo aos Efésios. Sim. No capítulo 2.
ele diz algo assim impressionante, que é para que nós saibamos quem somos, né? Veja, esse fariseu querendo se justificar diante de Deus por suas obras, por aquilo que ele fazia, o apóstolo Paulo diz assim, olha, capítulo 2 de Efésios, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Não é? Então, nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Isso é dom de Deus. Nem a fé é nossa. A fé é um dom de Deus. Não é nós que temos. Eu tenho muita fé. Não. Deus me deu. O fruto é de quê? Do Espírito. E um deles é o quê? A fé. A fé. A fé é fruto do Espírito. Então, Deus nos dá a fé para que nós creiamos nele. Isso é dom de Deus, não vem de nós. Ele diz, por graça sois salvos, não das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, rapaz, é o que esse fariseu estava fazendo. Exatamente. Ele está naquela questão que a gente sempre fala, né? Eu não faço obras para ser salvo, eu faço obras porque eu sou salvo. Porque eu sou salvo. As boas obras que fazemos porque o Espírito Santo está em nós. Não é? A pessoa está fazendo aquela que nós sempre falamos, né? Uma laranjeira, ela faz muita força para dar laranja. Agora ela pode se esforçar ao máximo para dar mamão, ela nunca vai dar mamão, porque ela é uma laranjeira. Então nós somos filhos de Deus. Os frutos que vêm de nós vêm naturalmente do Espírito Santo, que é ele que faz fruto. O fariseu estava se esforçando, querendo dar fruto por si próprio. Aqui, não é? O negócio aqui é violento aqui. Porque o jejum aqui duas vezes por semana, né? Não é? O camarada era um estrito. Religioso, né? Religioso. E aí, olha o que Jesus diz no versículo 14. Ele diz assim, digo-vos que este homem, que este vos estou justificado para a sua casa e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que se humilhar a si mesmo, esse será exaltado. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Vamos lá na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta de Pedro. As pessoas também confundem muito essa questão da humilhação, Alfredo, né? Eu estou sendo muito humilhado, essas coisas todas. Rapaz, gente, é outra coisa, né? Não. A pobreza não significa sinal de humildade, não. Não. Humildade vem de humilhação, não é? Humildade não vem da pessoa ser relaxada. É outra coisa. Né? Fala assim, eu sou muito humilde, eu uso roupa suja. Não, você é relaxado, né? Você não é humilde. É outra coisa. Eu moro na casa muito humilde. Eu não limpo a casa, eu deixo tudo. Não, porque eu sou humilde, né? Não, você é relaxado mesmo. Humildade é outra coisa, não é? Veja o que Pedro diz aqui, capítulo 5. Sim. Da primeira carta, no versículo 6. Olha, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Oportuno se exalte a seu tempo. Uau. Então, o que é se humilhar debaixo da potente mão de Deus? É aquilo que o publicano estava fazendo. Sabendo quem ele era. Sabendo quem ele era. E ele dizia, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Total rendição, né? Para que a seu tempo ele vos exalte. Então, quando nós fazemos o nosso exame de consciência, não é? Então, por exemplo, se eu for fazer um exame de consciência para saber quem eu sou, né? Então, de repente, eu começo a pensar, bom, eu levantei hoje pela manhã. Sim. Qual foi o meu primeiro pensamento? Senhor, te louvo, te agradeço por este dia. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Tal. Ou foi aquele pensamento, cara, tem que trabalhar, aquele cara tá me devendo, tem que pagar a dívida, tal, não sei o que lá. E toda aquela preocupação, e ligando para um, e falando com o outro, e xingando o outro no trabalho, às vezes. Aí nós começamos a fazer o exame de consciência. Todo o nosso dia não passa pelo crivo. Aí nós começamos a olhar para nós mesmos e dizemos, rapaz... Um tipo de olhar, um tipo de pensamento, uma situação, um plano, mesmo que não tenha sido concretizado, mas passou aquilo na sua mente, depois saiu, mas... né? Mas passou, não é? E tantas fraquezas que nós seres humanos temos. Por quê? Nós temos que entender uma coisa. Fomos salvos por Cristo, somos nova criatura em Cristo, porém habitamos em um corpo de carne. E a prova de que o nosso corpo
é de carne e que o nosso corpo não há bem nenhum, é que ele está envelhecendo e morrendo. E o salário do pecado é o quê? A morte. Então o pecado está no nosso corpo. O pecado nosso, ele foi pago no corpo de Cristo para que possamos ressuscitar com ele. Então nós já vivemos já essa vida de salvos. Porém, a prova de que nós habitamos em um corpo de pecado está aqui. Opa, apagou aí. Que nós habitamos em um corpo de pecado está aqui. Você olha no espelho. Sim. Né? Olha sua foto 5 anos atrás e olha agora. Estamos morrendo a cada dia. Por que morremos? É o salário do quê? Do pecado. Né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então, a nossa fé é essa. A fé que nós cremos. Que como Cristo pagou o nosso pecado, é por Ele que nós entramos e não por nós. E Deus deixa, fala, tá vendo você? Né? Deus deixa no nosso corpo essas marcas de memória. Não, peraí, eu sou um pecador. Cristo pagou por mim. Então, quando eu chego diante de Deus, por Cristo, Paulo diz, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando eu creio que o Cristo pagou o meu pecado, quando Deus olha para mim, ele vê o segundo Adão, ele vê o Cristo. Ele não vê a mim. Porque se ele olhar para mim, meu Deus, eu estou fulminado, eu estou perdido, eu vou para o inferno. Mas como ele olha o sacrifício do Cristo, do novo Adão, que pagou sem ter pecado, ele pagou, se fez pecado por nós, é por isso que eu sou salvo. Aí eu não tenho como me gloriar diante de Deus. O que acontece aqui, né? Nós estamos falando aqui de alguém religioso, alguém sinceramente errado nas coisas que estava fazendo, fazia tudo direitinho, tá? Soberba, orgulho. Veja bem, olha o tipo de sentimento. Não é porque eu sou um religioso que eu deixo de ter esse comportamento aqui, não. Né? Tá aqui, ó. E o outro, né? Todo errado, né? Extorquindo, roubando e tal. Chegou um dia e falou, não, preciso... Eu preciso mudar minha vida. Preciso pedir a misericórdia do Senhor, tá? Porque eu sou falho e eu tenho que resolver minha vida. E vai lá, né? Clamar o Senhor no templo e chega alguém... E aponta o dedão, né? Falou, não sou como ele. É a mesma história lá Rapaz, a Bíblia gente, a Bíblia é um quebra-cabeça que as coisas vão se encaixando. A mesma história do filho pródigo. O filho mesmo. O filho pródigo é esse camarada que estava aqui, ó, ajoelhado aqui, não conseguia nem levantar a cabeça. E o irmão dele, né? Era aquele que falou, não, mas... tô aqui desde sempre. Nunca... Nunca fiz nada contra, nunca... Todos os seus mandamentos, nunca desobedeci nenhum dos seus mandamentos. Sim. Não é? Então, a graça e a misericórdia, olha que coisa interessante. Jesus diz assim, olha, os sãos, eles não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. Eu não vim chamar a conversão, o justo, eu vim chamar os pecadores. Então, meu irmão, se você é justo, sim, Cristo não veio para você. Vai ter que se virar diante de Deus sozinho. Né? E aí, não passa, né? Agora, se você... fala, não, realmente, eu sou pecador mesmo, eu não vou passar. Porque muitas pessoas pensam assim, olha, eu oro, eu busco a Deus, eu tenho uma vida com Deus. É graça de Deus na sua vida, meu irmão. Isso não vem de você. Miserável homem que sou, né? Como diz Paulo, Miserável né? homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, não é? Então, se nós somos pessoas que buscam a Deus, que procuram agradar a Deus, acha que somos nós, por nós mesmos que estamos fazendo isso? Isso é a graça de Deus. O que sobra para nós é o pecado, os males que existem em nós, são todas as coisas ruins que veio com o pecado na nossa vida. Isso é de nós, né? Então, Santo Agostinho, quando escreve o livro, acho que as Confissões. Sim, as Confissões. Ele diz, olha, tudo que fica claro, tudo que fica... A Cidade de Deus também ele escreve, tudo que fica claro, tudo que fica bem escrito, tudo que trouxer luz, eu atribuo a Deus. Sim. E tudo aquilo que ficar mal feito, mal escrito, que não ficou bem explicado, sou eu mesmo. Isso é de mim. Né? Porque nós somos assim, nós somos falhos. E como pecadores e falhos, nós chegamos diante de Deus e alcançamos a misericórdia. Não como orgulhosos. Glória a Deus, que maravilha. Então, é sempre assim que nós devemos. Então, quer ser exaltado, quer naquele dia, Jesus confessar o teu nome diante do Pai,
É só dizer, Deus, eu sou um pecador miserável. Totalmente dependente de ti, né? Filho me salvou. Na tua graça. Sem as duas misericórdias, seríamos consumidos, né? Porque o que é confessar o nome de Cristo? Às vezes nós pensamos que confessar o nome de Cristo, né, é simplesmente dizer, não, eu recebo Cristo e tal, isso também. Mas confessar o nome de Cristo engloba muito mais. Engloba confessar aquilo que Ele fez por mim. Ele pagou o meu pecado porque eu não podia. Eu sou pecador. Você está confessando Cristo. Ele vai confessar você diante de Deus. Esse aqui é o ponto, né? Então, orgulho, soberba, né? O que precede, né? Tudo isso precede uma vida que vai se perdendo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso pode acontecer conosco. A soberba precede a queda, né? A soberba precede a queda. Então, quando nós nos tornamos soberbos e começamos porque a vida cristã, ela é uma vida maravilhosa. Você vai vendo, como nós falamos da parábola, né? Jesus fala, vocês estão limpos, vocês estão podados como a árvore que é podada e fica limpa, pela palavra que eu vos tenho dito. É a palavra de Deus que poda, não somos nós, né? Então, a pessoa que escuta a palavra de Deus, a pessoa que ouve a palavra de Deus, de repente, em sua vida... vai sendo trabalhado, dificuldades que ela tinha na vida, ela começa a vencer. E pode acontecer que nós passemos a pensar que nós conseguimos por nós. Eu venci aquela fraqueza. Não, irmãos, foi a palavra de Deus que podou aquele galho que não estava dando fruto na nossa vida. Isso é uma coisa que está acontecendo muito, né, na atualidade, né? Atualidade que eu digo já faz um tempo, né? Questão da autoajuda, né? O auto, né? Auto quer dizer minha né? própria ajuda, a autoajuda. Então, você começa a dizer, olha, se você fizer isso aqui por tantos dias, você muda em você um costume. Se você fizer isso por tantos dias, vai fazer isso. Se você fizer. Isso é puro humanismo. Sim. Porque Jesus diz assim, um trabalho muito bem feito, um trabalho que é muito bem feito, é o trabalho dos alcoólatras anônimos. É um trabalho muito bonito, muito bem feito e tal. Porém, o alcoólatra anônimo, ele sempre diz, eu sou doente. Sim. Eu não posso. Mais um dia que eu venci. Mais um dia que eu tal. Mas Jesus diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não é? Então, a libertação que Cristo nos traz, ela é verdadeira, é total. O galho é cortado ali e você fica limpo, né? Então, a autoajuda e todas essas coisas, porém a autoajuda não tira de nós uma coisa que se chama o pecado. Né? A autoajuda pode ajudar a um mau costume, é muito bom. Mas disciplina, né? Disciplina, okay. Mas ela não tira o pecado. O único que tira o pecado é o sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, por conta disso, às vezes as pessoas podem se achar, não, eu venci, porque eu me esforcei, eu fiz, eu busquei. Não é? E não é, olha, tá aqui, né? É o fariseu. Ok, Alfredo, beleza. Então tá aí, ó, fariseu, publicano, duas pessoas que foram no mesmo lugar, tá? Na mesma localidade, com pensamentos totalmente diferentes. Né? Né? De autossuficiência e o outro de dependência. Tá? Então é isso aí. Então nós somos dependentes do Senhor, né? Da graça dele. Que sem essa graça, o que seria de nós? Não, Alfredo? Não seria nada, né? Então tá aí, ó. Nós fariseu publicano, é que cada um de nós, né, possamos olhar e vemos as nossas atitudes, né, Alfredo? Se tem uma soberba, se tem orgulho, né? Eu não estou dizendo de você ter prazer nas coisas, no que você faz, num bom trabalho que você fez, tal, que tudo isso também vem de Deus. Vem de Deus também. É reconhecer de onde vem. De onde vem. É de reconhecer que vem de Deus. Exatamente. Até Santo Agostinho, ele fala um negócio engraçado, muito interessante. Ele fala assim, ó, quando uma pessoa faz algo muito bem feito, se você não elogiar a pessoa, você é injusto. Porque ela fez algo muito bem feito. Sim. Agora, se você elogiar a pessoa, você colocou ela em grande perigo. Uau. Porque pode subir na pessoa... Ela pensar que aquilo veio dela. A pessoa pode pensar que veio dela. Muito bem. Né? Beleza, então, Frei. Então é aí, pessoal, a explicação, né, da parábola do fariseu e do publicano. Né, o sujo falando do mal lavado. Tá certo? Os dois estavam na mesma situação, só que um se achava que estava limpo. Totalmente, né? Carentes do amor de Deus. Do amor e da misericórdia de Deus. Só isso, tá bom? Então, beleza. Considerações finais, Alfredo. E na próxima semana, no próximo
episódio, nós vamos estar falando sobre os 2 alicerces, né, Alfredo? 2 alicerces. Olha, vamos falar de casa, vamos falar de construção, nós vamos falar de tempo, né? De tempo que eu estou dizendo é meteorologia, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Tá bom, Alfredo? Considerações finais, nós já estamos nos despedindo de mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Opa, então um abraço a todos e que nós possamos manter sempre em mente: somos pecadores, porém salvos. Em Cristo, toda a justiça vem dele, a justiça que vem de Deus, não da lei, como diz o apóstolo Paulo, e necessitamos da graça de Deus. Essa é a nossa posição diante de Deus. E quando nós nos humilhamos, seremos exaltados por Cristo naquele dia em que Ele voltar e confessar o nosso nome diante do Pai. É isso aí. Como Ele mesmo, nosso querido Jesus, disse, né? Lá em João 15, sem mim nada podeis fazer, nada. Nada. Nada o que significa, Alfredo? Nada, zero. Nada significa? Nada. Então pronto, sem mim nada podeis fazer, ok? É isso aí, então um grande abraço a todos, muito obrigado por você estar mais uma vez conosco aqui no Parabolando Podcast e nos vemos até o nosso próximo episódio, que é a parábola dos 2 alicerces, tá bom? É isso aí, tamo junto e grande abraço, Alfredo, nos vemos até o nosso próximo episódio. Até lá, beleza? Tchau. Tchau.